Então, minha gente, eu quero primeiro agradecer a presença de todos. Depois você coloca a minha imagem aqui para que eu veja como que eu, né? Tá. Agradecer a presença dos interessados e explicar de primeira que no anúncio está dito que eu vou dar uma aula, mas eu não vou dar uma aula prática, né? Nós vamos fazer algumas coisinhas, mas minha vontade, a minha contribuição seria para esse dia de hoje, de colocar publicamente um trabalho que eu venho fazendo já há 2010, 2020, 21 anos. Né? Eu tenho 73, danço desde os 8 anos, mas eu comecei a desenvolver um trabalho, um método, em 1976. Muitos de vocês não tinham nascido ainda, e eu vou explicar um pouco desse método que eu comecei a criar em 1976, que eu nem pensava que era um método, entendeu? E fiquei trabalhando nisso durante um longo período, e quando foi em 2010, há 21 anos atrás, eu resolvi escrever sobre ele. E a escrita dele demorou mesmo 21 anos para acontecer, porque eu sou bailarina, minha expressão é o corpo, não é a palavra. Mas, e como eu sempre me recusei a fazer qualquer doutorado e mestrado para aprender a usar a palavra, eu resolvi, me dei como desafio, eu mesma conseguir escrever sobre aquilo mesmo que eu fiz, né? Para eu mesma entender verbalmente, racionalmente, o que a minha intuição sabia, né? A minha intuição falou sempre muito mais forte do que qualquer raciocínio que eu pudesse ter com a dança, né? E então é isso que eu pensei, falei, bom, então, agora que o livro está pronto, ele está ainda na fase das correções finais, eu falei, talvez seja agora o momento de eu colocar ele, né, anunciar ele na internet para vocês. Vocês que, se quiserem anotar alguma coisa, pode. Nós vamos fazer algumas coisinhas, só para vocês entenderem determinados pontos, mas não é que vai ser uma aula de dança, entendeu? E eu espero que essa pandemia passe logo para que eu possa um dia mostrar para vocês ao vivo tudo isso que eu vou agora articular em palavras, tá bom? Então, eu queria começar a dizer que em 1976, eu tinha aqui uns 48, 28, 58, 68, 78, eu tinha 28 anos. A dança que eu havia aprendido desde os 8 até então, ela estava me incomodando, né? Uma dança que tinha me aprisionado dentro de uma determinada forma. Eu não tenho nada contra o clássico, nem contra o moderno de Graham, ou Limon, ou Cunningham, todos esses que eu fiz no meu aprendizado de dança, mas eu fui, como aluna, entrando dentro daquilo e me distanciando de mim mesma, né? Então, o que todo esse movimento existe hoje em dia, da individualidade, na minha época não tinha, em 1976, ou a gente fazia a regra geral ou não fazia, entendeu? Eram poucos os experimentos, né? Tanto que muitas das coisas que eu comecei a ensinar naquela época acontece hoje em dia como se fosse normal, mas na minha época não era normal, né? Eu tinha que fazer o que o professor manda, ou que o diretor da companhia manda, ou que o coreógrafo manda, né? Existia pouco o artista-intérprete, o bailarino criador, né? Então, eu quis romper com essa disciplina, e o meu primeiro processo foi de romper. E esse processo de romper durou 4 anos. Para eu conseguir romper toda a forma que havia sido estabelecida no meu corpo, que hoje em dia as pessoas falam de desconstrução, na minha época essa palavra não existia, era do tempo contemporâneo. Eu usei a palavra romper. Então, eu comecei a fazer plié torto, battement de desencaixado, grand jeté en tournant estribuchado, pirueta torta, provocando quedas e fazer tudo errado.
É mais ou menos assim que eu poderia explicar o que seria a desconstrução que eu fiz da forma que eu havia aprendido. Depois de 4 anos, rompendo, então as aulas tinham um vigor muito grande, isso aconteceu no Teatro Galpão de Dança e no TBD, no Teatro Brasileiro de Dança, que foi fundado pela Clarissa Bujanra. Então, essa aula de hoje vai ser um pouco histórica também, entendeu? E foi nos anos 70, de 1976 a 1980. Nessa época, então, existiu esse rompimento. Depois, eu senti necessidade que é a palavra reconstruir o que eu havia destruído, entendeu? Tudo que eu havia rompido, jogado fora, braço tudo torto, movimentos agressivos, fortes quedas e subidas e tudo mais, eu preferi reconstruir, colocar, então, uma forma naquela desconstrução. E essa reconstrução durou 15 anos. 15 anos eu levei, de 1980 a 1985, de 1980 a 85, são 5 anos, até 1995, que eu fiquei realmente trabalhando, tentando entender o que era aquilo que eu fiz. E depois eu entrei, nesse período eu já tinha vindo aqui para a Alemanha, eu moro na Alemanha atualmente, já faz 21 anos que eu moro aqui na Alemanha, e em confronto com a, com a cultura alemã, que é outra que é brasileira, porque na cultura alemã o corpo ele não assimila facilmente pelo mimetismo, ele trabalha muito mais pelo entendimento racional. Então, teve uma fase um pouco racional da minha dança, assim, no sentido de eu explicar para eles em palavras, como eu estou fazendo agora, e entrei num processo de restituição, porque até então ele era um trabalho que estava assim sendo não para mim, entendeu? Eu rompi, me soltei toda, reconstruí, mas ainda estava fora de mim. Então eu fui trabalhando mais uns 7 anos de entendimento dessa restituição. Entendeu? Então, e foi aí só que eu entendi que eu tinha feito um método, só depois desses 26 anos de trabalho, né? Que eu entendi que eu tinha feito um método. Até então, eu dava aulas, mas assim eram aulas absolutamente intuitivas e sem uma consciência de um conceito e tudo mais, né? Eu queria só explicar para vocês, para quem está na busca também de uma carreira de professora, que é um trabalho árduo e longo, que não acontece da noite para o dia só porque a gente aprendeu uma técnicazinha ali numa escola, entendeu? Tem que haver todo um trabalho de entendimento dentro de você mesmo, que é aquilo que você quer ensinar, não é? O que você quer transmitir. E, paralelo a isso, eu só queria dizer o seguinte, porque eu não pensei de ser professora, nem queria ser professora, eu queria ser só bailarina. Tem alguém chegando aí? Tá, vamos ouvir um barulho, né? E eu nem pensava de ser bailarina, mas aí esse processo que a maioria das pessoas hoje em dia elas gostam muito a maioria busca a criatividade numa composição coreográfica, numa peça coreográfica, num espetáculo. Eu não tinha vontade de fazer nenhum espetáculo, nunca me considerei coreógrafa. Eu queria só trabalhar o corpo de uma maneira que me fosse mais harmônica, mais harmoniosa com o meu jeito de ser. Então, quando passado esses 26 anos, tendo entendido que a restituição, que todo esse movimento que eu joguei para fora tinha que voltar para dentro, aí que eu entendi que o meu trabalho se chamaria, então, Arte da Presença, porque antes era sempre aulas da Sônia Mota, e eu falei, não é aulas da Sônia Mota, é arte da presença da Sônia Mota, porque é como eu descobri a ser presente em cena. E também porque, por uma questão pessoal, para terminar essa primeira parte da explicação, eu sempre fui muito fanática por dança e deixei de viver muitos momentos da minha vida pessoal. Inclusive, eu casei, tive filha, mas tudo de segundo plano, porque o primeiro plano era a dança para mim. Então, eu fui muito ausente na minha vida, né?
E só fui me dar conta disso também na Alemanha, anos mais tarde, já com a minha filha com 8 aninhos, que eu fui percebendo, eu tenho uma filhinha, né? E eu sou gente também, não sou só uma bailarina. Então, assim, essa é um pouco a minha história particular, né? E agora eu vou discorrer um bocadinho sobre o método. Então, como é que foi que criou esse método, né? Então, esse método, nesse processo de romper, reconstruir e restituir, ele é feito de cinco linhas mestras, né? Depois que eu comecei a pensar em 2010, em 2000 que eu ganhei uma bolsa para escrever sobre esse método, as primeiras escritas foram muito caóticas, muito sem sentido, sem lógica. Depois eu engavetei, depois eu retomei, depois engavetei de novo e retomei, com a ajuda de um diretor de teatro, que é o José Rubens Siqueira, de São Paulo, professor da PUC antigamente, agora aposentado. Ele foi me dando umas coordenadas, mais ou menos, de estruturação da metodologia, né? Então, eu descobri, pensando muito, raciocinando muito, que havia 5 linhas mestras que fundamentavam o meu trabalho. 4 linhas complementares e 3 linhas que eu ainda estou na dúvida se chamo elas de coadjuvantes ou conclusivas. Eu ainda estou pensando para finalizar o livro. Então, ele é constituído disso. Então, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês, né? Eu não sei se está sendo interessante, mas, de todas maneiras, acho que vale como informação como que você constrói e quais são os valores que produzem isso para você. Então, como eu fazia dança clássica, que é muito na vertical, a primeira necessidade que eu senti nessa querer romper com tudo foi de aceitar a gravidade, né? Não queria mais para fora, eu queria chegar. Então, eu trabalhei muito o corpo no sentido da gravidade, do peso, do engordar, do ser gordo, porque bailarina tem que ser magro. Eu falei, vamos ser gordo. A barriga tem que estar presa, sarada. Não, barriga solta, as articulações soltas. Então, eu busquei a gravidade, né? O peso e o volume. Então, durante um período, eu trabalhei muito o corpo pesado, o corpo no chão, um pouco como a maioria das pessoas, inclusive hoje em dia, começam a aula respirando, abaixando, sentindo tônus, né? Mas a minha primeira necessidade foi essa, cortar a verticalidade com uma tesoura e achar a gravidade do corpo e ficar de bem com a gravidade, né? Ficar de bem com a gravidade. Depois, quando eu achei a gravidade, quando eu achei esse né, que senta, eu descobri que o meio esvaziava, então o eixo que era central virou vazio e os lados cresceram. E aí eu falei, gente, a gente não tem um eixo só, a gente tem 2 eixos. Então, eu comecei a trabalhar com a Sônia do lado direito e a Sônia do lado esquerdo, sendo que no meio tem um corte vertical assim que é vazio. Então, a gravidade, o peso da gravidade me abriu as laterais. Sabe quando um prédio implode, né? E salta aquela fumaça para o lado, assim? Foi isso que eu senti, né? Falei, olha que maravilha. Então, ficou a responsabilidade que eu tinha de dançar, ficou anulada em mim, e eu tinha 2 amigos para dançar comigo, que era o meu lado direito e o meu lado esquerdo, né? Então, é uma sensação de assentar, e esse lado é forte e esse lado é forte. As laterais são fortes, e o meio é vazio. Então, quando faz um relevé, em vez de subir no relevé, eu desço no relevé. E quando eu desço no relevé, aí eu subo, entendeu? Então, um relevé, subir na meia ponta, em vez de eu ir para cima, eu vou para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, né? Então,
E aí eu tenho uma imagem muito linda que eu gosto muito de dizer para os eixos, que é a segunda linha mestra, o eixo duplo, é que é como se você, numa paisagem que tem montanhas, você tem uma montanha e uma outra montanha. E no meio é o vale, né? Entre duas montanhas. Então eu fiquei muito assim feliz de ter encontrado o meu vale, entendeu? Porque no vale, quando a gente sobe a montanha, a vista é linda lá de cima, mas para dormir o gostoso é descer no vale, naquela casinha ali embaixo, perto do rio, onde flui as coisas, né? Onde tem as árvores, né? Então, o meu centro passou a ser o vale e os meus laterais as montanhas. Então, esse é a segunda linha mestra, né? A terceira linha mestra, olha que interessante, quando a gravidade caiu, as laterais subiram, eu descobri as costas, a parte traseira. Porque a gente sempre dança de frente, em geral, também se dança de costas, mas a maioria das vezes, toda a nossa comunicação, que nem agora, estou falando com vocês de frente, vocês estão ouvindo de frente, a gente esquece da parte traseira do corpo, né? E que, para mim, significa a segurança da minha ancestralidade. Então, eu considero a parte das costas a minha eu gosto de trabalhar, de entrar numa sala de aula, de trabalhar dança juntos com os meus ancestrais, quer sejam eles minha mãe e meu pai que já faleceram, meus avós, ou a história da minha dança, né? De onde veio tudo isso que eu aprendi. Então eu trago junto comigo como se fosse um manto, né? Então eu estou presente, mas não de frente, não para o público, para mim, para o meu lado e trazendo toda a parte de trás comigo, assim, uau, uau, né? À frente, eu absorvo para mim, como se diz, eu vou falar que é a quarta linha, que é a absorção, né? Eu absorvo o público como um vampiro e trago comigo esse manto da minha ancestralidade. Então, cria-se um volume na dança. Tudo isso demorou anos para descobrir, entendeu? Essas descobertas elas foram surgindo a partir do momento que eu fui me realizando, apesar de que eu falava delas instintivamente. Eu sempre dizia que as costas tinham que estar abertas, não podiam estar com as asinhas fechadas, para que o anjo da guarda pudesse estar junto com a gente, né? Que o vale, o coração tinha que estar perto da sexualidade, não assim, aberto, mas a sexualidade e o coração juntos, né? Então, eu falava essas coisas todas que na época eu não tinha ideia do que era, mas que foi vindo, né? Então, as costas, para mim, são importantíssimas na dança. Eu acho que também... Dou um exemplo, eu gosto muito de trabalhar com imagem. Se você está numa festa, né? E tem o festeiro, né? Aquele que é o rei da festa, que conta piada, que faz todas as diversões. É muito divertida essa pessoa e todo mundo presta atenção. Mas se nessa festa entra um sujeitinho com um chapéu, com um capuz assim fechado, bem escondidinho, assim, andando bem devagar, na surdina, ele vai também chamar muita atenção, justamente porque ele está naquele universo. Às vezes até chamar mais atenção daquele que estava na frente contando a piada. Então, assim, são essas imagens que eu trabalho para poder me posicionar numa sala de aula com essas qualidades, né? E com descobrindo movimentos que possam trabalhar os movimentos com essas imagens. E aí veio a quarta, que é a sensação que eu chamo de absorção e expansão, mas não no sentido da expansão para frente, geral, né? A expansão geral, como se a gente fosse um chiclete, né? Ou a imagem que eu tenho mais linda é como se eu fosse uma uva italiana, suculenta, aquelas uvas verdes, gostosas, carnudas e bem suculentas, ou uma uva passa, seca e esturricada, né?
Então, a absorção, ela suga o movimento, e a expansão, relaxa, vira gorda, suculenta, seivada, líquida, né? Toda líquida. Então, assim, uma das... a quarta linha mestra mesmo, por onde eu procuro fazer a dança, é a sensação gorda, da gravidade, das laterais, do vazio interno, e da suculência e da absorção, né? Da absorção. Então, assim, tudo isso, quando eu descobri isso, eu falei, ahá, e para que tudo isso? Então, eu descobri que isso era para chegar em mim. Foi a maneira que eu consegui de chegar em mim, porque eu precisei vivenciar os líquidos, os fluidos, todos que hoje em dia, todas as, as técnicas somáticas trabalham, e que na época eu não tinha nem ideia de que existia técnica somática no mundo, mas eu tinha necessidade interna da fluência dos líquidos, né? Das funções, das articulações sinuviais e tudo isso que hoje em dia se usa com termos acadêmicos, mas que na época eu sempre usei imagens como uva passa e uva italiana, né? Era o meu jeito de trabalhar para que as pessoas acessassem logo o movimento e não ficassem entender como que anatomicamente esses líquidos funcionam no corpo. A anatomia, nunca me interessei por ela, nunca pensei de fazer movimento que não me machucasse, porque eu acho que dança machuca, e machuca mesmo, não tem jeito. O jeito é ficar de bem com as machucaduras, esse é um pensamento que eu tenho. Não que eu faça movimento que é para me machucar, mas se me machucar, eu tenho que entender esse machucamento que a própria dança proporciona, porque às vezes são movimentos violentos e cansativos mesmo, dependendo do que você vai dançar, né? Se você não vai dançar só uma coisa assim, mais interiorizada, tem horas que você precisa usar violência em cena, precisa usar energia, rapidez. Então, às vezes acontece mesmo uma machucadura, mas ela faz parte. Então, eu resolvi ficar de bem com todos os meus dodóis, né? Eu tenho 3 Bandscheibe, aquela desvio de verta atrás, e tenho 73 anos e vivo muito bem com elas e não fui fazer nenhum tratamento médico. Eu só fico de bem com as minhas dores, né? Não sei por que eu enveredei nisso, mas foi no sentido de que eu achei o jeito de chegar em mim, né? E que eu coloco como quinta linha mestra, mas que na verdade é a primeira, né? Mas só que eu não sabia que era para chegar em mim, por isso que eu coloquei ela em quinto lugar, porque foi a gravidade, o eixo duplo, a ancestralidade, a absorção e a expansão que me fizeram chegar em mim. Então, a quinta linha mestra é o objetivo da arte da presença, é chegar em si mesmo, né? Então, aqui eu completo a primeira parte das linhas mestras e vou agora para as linhas complementares, porque no meio disso tudo tem outras coisas acontecendo, né? Que são as linhas complementares são a fisicalidade, a espiritualidade, as dinâmicas antagônicas e os fluxos centrais e periféricos. Porque aí, mergulhando nisso tudo, eu sempre fui muito apaixonada pela forma. Eu acho que a forma é a expressão do ser humano, né? Uma mesa tem forma, uma cadeira tem forma, o céu tem forma, a planta tem forma, o bebê tem forma, eu tenho forma. Então, assim, eu acho que a forma é a expressão mesmo da vida, né? É através da forma que a gente se expressa. E então apesar de eu ter desconstruído tudo e feito tudo torto e errado no começo, na reconstrução eu fui dando forma para isso. Só que uma forma mais que eu chamo de forma pincelada e não escrita, porque se você escreve com lápis, você calca a página, você tem a folha, você pega o lápis, você escreve S, você vê o nome, é O, N-I-A. Então, tem a escrita por lápis, ela é
calcada, mais ou menos, é como eu consigo explicar. E a pincelada, não. A pincelada, que nem a escrita japonesa, num papel de seda, de arroz, né? O punho tem que estar muito tranquilo, o pincel tem que estar preciso para ele fazer zac, zac, zuc. E a letra é precisa, a forma é clara, mas ela não é escrita direitinho, ela é pincelada. Então, eu trabalhei de novo a forma em que é importante que qualquer movimento torto que seja feito de qualquer jeito, eu tenho que ter totalmente consciência de tudo isso que eu fiz aqui agora, né? Eu tenho que ser capaz de me lembrar como é que eu fiz e de uma forma pincelada e precisa e clara, que a fisicalidade, o contorno do desenho da dança no corpo, ele é super importante para que a expressão seja clara, né? Que a dança seja clara e que não tenha coisas no meio que sujam a ideia do movimento. Porque às vezes tem muitos movimentos que precisam ser limpados, porque tem muita coisa no meio que não pertence àquilo que você quer dizer, entendeu? Então, essa é a fisicalidade, trabalha a forma de maneira pincelada. E a espiritualidade é porque eu acho que a dança tem que ser feita com uma seriedade absoluta, que eu chamo de dança sagrada, mas ela tem que ser também absolutamente profana, de qualquer jeito. Então, misturar a sacralidade, a perfeição, o respeito, a integridade absoluta com um prazer dionisíaco, com uma vontade de se relaxar, de se lambuzar. Então, assim, se eu vou fazer um rond de jambe, ele não precisa ser só perfeito, mas ele tem que ser articulado e gostoso de fazer, não é? Uma pirueta tem que ter suco, e tem que ser precisa, e tem que ser perfeita, e tem que acabar na hora certa, nem um minuto para lá, nem um minuto para cá, mas saborosa. Então, quando eu falo da espiritualidade, é a espiritualidade sagrada e a espiritualidade profana, né? Nas maneiras de trabalhar. E aí, eu falo das dinâmicas antagônicas. Gente, vocês estão me acompanhando? Eu estou sendo muito rápida? Não? É porque é muita coisa para falar e daqui a pouco a aula vai terminar. Quer ver? Puxa, já falei meia hora, não cheguei nem na metade. Então, assim, as dinâmicas antagônicas é que eu acredito que em tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer em contraposição. Não pode ser único, assim, entendeu? Se eu vou, eu tenho que estar vindo. E se eu chego, eu tenho que estar indo. Entendeu? No movimento. Então, se eu jogo a perna para lá, ela tem que estar vindo já. Na ida para lá, eu tenho que saber que ela vai vir. Né? A volta é mais importante. E se eu trago a volta, no movimento, eu tenho que saber que ele vai expandir de novo. Então, tem sempre contração. Se eu desço, eu subo. Se eu subo, eu desço. Se eu tenho um exercício que eu dou muito na aula, que é o atitude champignon, que eu chamo de cogumelo, o atitude cogumelo, que é mais uma atitude, né? E curva para frente. Nessa posição, uma atitude para baixo, eu tenho que estar com a energia toda posterior abertíssima e a interior contraidíssima. É quase como se... ou também num arabesque planado, assim... peraí. No arabesque, nessa posição, é como se a minha energia estivesse fazendo um harakiri, a energia para dentro e o arabesque sai para fora, né? São as energias antagônicas no mesmo momento, no exato momento. Então, eu não posso fazer um movimento que só para fora, nem só para dentro. Quando é contração, ele tem que estar gordo e cheio, querendo sair, e se é para fora, tem que puxar ele para dentro.
né? Então, nas minhas aulas, a gente trabalha muito na técnica, não deitado no chão, pensando anatomicamente que é isso. Eu aplico tudo isso não em exercícios de meditação, de relaxamento, abaixa a lombar. Não, é na técnica, é na pirueta, é no arabesque, é no salto, é na contração, é na corrida, é na queda no chão, entendeu? É na forma esquisita, é, é, é na ação, e não na consciência corporal, tarará, tarará, que é importante de ter, sobretudo para os principiantes, mas ficar só nisso não vai sair dançando nunca. Tem que ter técnica, tem que ter força, tem que ter fôlego, tem que ter condição física, tem que ter musculatura sustentando, e essas coisas precisam ser aplicadas na técnica mesmo, né? E os fluxos. Aí eu já falei da tal da seiva, da uva, né? Não falei da seiva, falei da uva italiana e da uva passa. A seiva, os fluxos centrais e periféricos, é porque os fluidos que circulam no nosso corpo, eles têm uma central onde o impulso do movimento acontece, né? Normalmente, na minha aula, eu considero essa garagem central dos impulsos na caixa pélvica, né? Todo movimento, ele sai do quadril, pirueta do quadril, a andada, ele vem, não vem do peito, nem do braço, nem da cabeça. Ele vem da região pélvica e vai para as extremidades do corpo, para a periferia. E a periferia manda de volta essa energia para a caixa pélvica. Isso é na arte da presença, mas isso pode acontecer em todas as outras técnicas contemporâneas que existem por aí. O caminho de volta da periferia, não, a central pode ser também no cotovelo, ou pode ser no ombro, ou pode ser no peito. Aí vai depender do que o artista quer, de que ponto que ele quer que seja a fonte do impulso do movimento e onde que esse movimento vai se recolher, não é? Então, eu trabalho muito também, em geral, também não, em geral, com os impulsos da caixa pélvica. Para mim, é a parte mor do nosso corpo, porque na cabeça é assim a parte mais sonhadora, mais romântica, mais do ar. O coração e a caixa torácica é a parte do sentimento, e aí eu acho que dançar não se dança com sentimento, me desculpem, mas assim, não levem a mal. O sentimento a gente deixa em casa e vai dançar com a essência da dança dentro do corpo. Então, não tem sentimento, essas coisas, gostei, não gostei, me faz bem, não me faz bem, não tem. Anular o sentimento e sentir a energia vital no corpo acontecendo no quadril, né? E aí já é uma parte mais psicológica da minha aula, porque tem muita suscetibilidade nas aulas de dança, muitos egos acontecendo, e eu quis anular, não só no sentido da gravidade, mas de tirar esse sentimentalismo todo que tem, esse amor, né, pela dança. Eu sei, cada um ama a dança, eu também amo, deixo em casa e vou trabalhar, entendeu? Porque esse amor é que produz o trabalho, que produz a verdade. E não preciso estar só falando dele o tempo todo, com 320 mil coraçõezinhos, né? Que é o que a gente sempre faz, mas eu acho que falta mais culhão, mais essência nas coisas, e menos amorosidade. Mas não me levem a mal, eu acho que eu sou super amorosa com todo mundo, mas é uma questão comigo mesma, com o trabalho. Eu acho que se eu estou fazendo uma coisa, não importa se eu estou bem ou se eu estou mal, se eu estou doente ou não estou doente, eu faço a coisa, porque a coisa é necessária de ser feita. É um pouco psicológico, aí vai ficar a minha lição de casa, lição de moral, mas não, é o meu jeito, então só passando para vocês. Pronto, e aí eu tenho as 4 linhas complementares, repetindo: fisicalidade, espiritualidade, as dinâmicas antagônicas e os fluxos
centrais e periféricos, onde é importante que cada bailarino tenha consciente dentro de si onde que ele quer que seja a parte central do movimento dele. Eu vou contar aqui uma historinha, que isso veio, é muito linda essa história, então eu acho que merece um tempinho para ela. É bem curtinha, mas é sobre Carl Jung, que é esse psicólogo, acho que era suíço, eu não sei se ele era suíço ou alemão, uma coisa assim, mas acho que era mais suíço, que veio depois de Freud, ou na mesma época de Freud. Ele escreveu na biografia dele que quando ele era menino, ele era muito tímido e gostava de brincar em casa com os soldadinhos de chumbo dele. E a mãe dele, que queria paz e sossego, mandava o menino brincar na rua. Vai brincar na rua, menino, vai brincar na rua. E ele não gostava, porque ele tinha também, pelo jeito dele de ser, ele era sempre a vítima da turma da rua, né? Porque ele era o menino mais quieto, mais calado, mais tímido. Então, os meninos caçoavam dele, brigavam com ele, empurravam ele, e ele também não gostava disso. E a mãe sempre mandava ele para a rua, ele tinha que ir para a rua, até que um dia ele falou assim, eu vou para a rua, mas eu vou esconder o meu soldadinho preferido num lugar que ninguém sabe onde ele vai estar, nem mesmo Deus. E ele escondeu o soldadinho de chumbo dele na viga do teto da casa dele, que tinha aquelas casas alemãs antigas, que tinha aquelas vigas, ele escondeu o soldadinho lá em cima e foi para a rua brincar. Nesse dia, ele que mesmo que conta, nesse dia ele não apanhou, ele não foi, não sei como que se chama isso agora em português, não falta a palavra, bullying, não fizeram bullying com ele, entendeu? E deixaram ele tranquilo. E aí, mais tarde, ele descobriu que era esse segredo que ele tinha dentro dele, que ninguém sabia, nem a mãe, nem ninguém, nem mesmo Deus. E esse segredo deixou ele forte. E foi isso que me fez pensar, onde que está o meu segredo? Assim, onde que eu guardo uma coisa que é um segredo meu? Né? Agora eu estou colocando, como se diz, público, que é a caixa pélvica. Mas, para mim, durante muito tempo, o meu soldadinho de chumbo estava escondido na caixa pélvica. E toda vez que eu me concentrava nele, eu ficava segura e não ficava com medo ou me apoiava nele, como agora também, estou me apoiando nele para falar tudo isso para vocês, entendeu? Porque a gente fica meio nervosa mesmo, né? Com as coisas. E esse soldadinho, ele é lá, ele é meu, pertence só a mim e você fica seguro. E para a dança isso é muito importante para a dança, entendeu? Que cada um tenha um pequeno segredo guardado em alguma parte do corpo de vocês, que é só vocês que sabem, e que vocês sabem que é esse ponto que ajuda vocês a fazer a travessia, né? Essa travessia na zona cinza, que é as mudanças de um lugar que você está para o outro, nas transições, a gente passa por essa zona cinza da insegurança, e é ela que te ajuda a passar entre as esfinges, né, nessa zona cinza. Então, foi uma pequena ilustração, e vou fazer as 3 últimas linhas, que são, que eu não sei se chamo elas de conclusivas ou coadjuvantes, eu acho que são mais coadjuvantes, porque, na verdade, elas estão imbuídas em tudo isso que eu já falei, mas só que elas são mais específicas no método. Eu percebi, a Rafa faltou falar sobre isso, que é a arte de articular, de pontuar e de soletrar, a arte de articular, pontuar e soletrar, essa é uma. A arte de seivar e a arte das texturas, que, na verdade, é um pouco de tudo isso que eu já falei. A articulação é um dos pontos onde os fluidos passam, né? E que devem estar sempre muito articulados. Então, eu trabalho muitas articulações dos dedos, dos punhos, dos cotovelos, dos ombros, tudo isso na dança. Não é que eu vou ficando fazer aula só de rodar a mãozinha, não. Né? É na dança que essa articulação funciona, na movimentação, entendeu? Apesar que tem horas que a gente especifica mesmo, né? A articulação do quadril,
a articulação do joelho, né? Dos pés, tudo isso na função do movimento. Toda articulação ela é fundamental. E a articulação é necessária que a gente saiba, nos ajuda a pontuar o movimento. Por exemplo, eu vou fazer aqui um movimento. Lá, vum, pá. Então, lá tem um começo, meio e fim. Pum, tem um começo, meio e fim. Pá, né? Pum, pá. Eu tenho que ter consciência que, mesmo que esse movimento seja fluido, que até aqui é uma coisa, que aqui é outra e aqui é outra, né? Então, pontuar cada segmento da movimentação, é possível que a gente tenha um começo, um meio e um ponto final. E soletrar é que você junta esses movimentos um com o outro, que vai soletrando a dança, entendeu? Articulando, falando ela bem, não falando tudo assim misturado. Porque às vezes a gente dança com os movimentos meio misturados um no outro. E tem que ser, claro, cada movimento ao mesmo tempo ligado, né? E ao soletrar. A seiva, seivar, esses fluidos que eu já falei, que eu fico sempre pensando que a seiva escorre muito mais da cabeça para os pés do que dos pés para a cabeça. Eu tenho uma preferência, não sou contra o outro processo, mas eu tenho uma preferência que tudo vem de cima para baixo, né? Na arte da presença se dança de cima para baixo, né? E para os lados, assim, entendeu? E as texturas significam as qualidades, que aí entra um pouco de toda essa parte de sentir os ossos e tudo mais, né? Isso tudo é feito também no início da aula, da conexão com a musculatura, que é a coisa do toque. É importantíssimo que em toda aula o toque seja exercitado, porque às vezes a gente dança, dança, dança e não se toca. Mas não é fazer massagem, porque aí a gente pode ir na massagem, faz a massagem. É como que você se automassageia dançando. É importante que na textura o corpo tenha uma coisa de automassagear. Então, é claro que nas aulas a gente se massageia mesmo, assim, mas depois mantém a memória dessa sensação para usar essa sensação da massagem, do toque, da pele, né? E toda essa parte física dentro do próprio movimento. Isso é o método. E aí, se vocês me permitem, posso seguir um pouquinho mais? Ô, Sônia, é isso que eu ia te falar. A gente tem mais 5 minutos, porque o Vitor falou para Terminar um pouco antes. um pouco antes para a próxima poder entrar. Então, faltam 5 minutinhos. Então, tá. Então, eu não vou entrar na outra parte, que são 7 partes. Eu só vou citá-las, ok? Que é o modus operandi. Porque aqui eu expliquei para vocês do que constitui a arte da presença. E aí, como que eu trabalho a arte da presença? É uma outra parte do livro, que chama Modus Operandi, e que trabalha a chegada em si mesmo, né? Tudo isso que eu falei que é importante para chegar em si mesmo. As projeções do imaginário tem que trabalhar com muita fantasia na cabeça, cada movimento tem que produzir uma imagem no seu universo imaginário. Errar muito, apologia do errar. O espírito aprendiz, aprender a aprender. A rotina. Eu acho assim que é importantíssima a rotina, muita rotina no trabalho, e não achar que a rotina é ruim, a rotina, pelo contrário, a repetição, a repetição, a repetição, a repetição, ad infinitum, motu perpetuum, é importantíssimo para o desenvolvimento de uma carreira. E o apoio à sala de aula, como você se comporta na sala de aula, como a gente se distribui na sala de aula, e o apoio musical. Eu até pensei de tocar algumas músicas, mas não dá tempo em uma hora de falar tudo. Eu também sempre trabalhei com música popular, nunca usei música clássica nas minhas aulas, e gosto muito da música pop, sobretudo dos anos 60 e 70, e continuo usando até hoje. As músicas dos anos 60 e 70, Pink Floyd, e Beatles, e Talking Heads, e Roxy Music e tudo mais, porque eu acho que foi uma época genial, é uma época que combina comigo e que combina com hoje ainda.
Então, é isso. Eu fico feliz de ter podido fazer essa transmissão. Eu pensei que ia dar tempo até de vocês experimentarem algumas dessas coisas, mas não dá tempo, entendeu? Então, é a minha contribuição para o dia de hoje, para a dança, que eu espero que vocês continuem até os 80, 90 anos, que eu também pretendo chegar lá até os 90. E é isso, de estar presente na dança, mas também presente na vida. Esse é um outro capítulo, tá bom? Então, agradeço muito, né, a todos vocês e fica o meu beijo e até uma próxima vez. Jussara. Obrigada, Sônia, maravilhoso, muito obrigada. Tá. Um grande discurso, mas acho que vale a pena também um pouco. Né? Ótimo, muito Tá bom mesmo. bom. Então, um beijo a todos, tá? Tchau.